Olá, gente! A aula de hoje vai ser uma aula mais elaborada sobre o vídeo anterior, que foi sobre os conectivos. No vídeo anterior, nós tivemos uma introdução para esse assunto. Agora, nós veremos uma lista até um pouco exaustiva dos conectivos mais importantes para serem utilizados em uma redação. Sim, os conectivos são palavrinhas extremamente importantes em um texto qualquer. Por quê? Porque os conectivos fazem o quê? Eles fazem o texto progredir, ou seja, andar para frente, né? Que nem ali, ó. Ali no conceito de conectivo que eu fiz, nós temos aqui, né? Conectivos são palavras ou expressões, que são grupos de palavras que ligam frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Por quê? Porque um texto não é um mero agrupamento de palavras, mas sim frases que se ordenam de acordo com uma sequência lógica, ou seja, com alguma ideia principal. Né? Aí eu coloquei ali duas frases novamente. Ó. O supermercado fechou as portas. Ponto. Primeira frase. Havia protestos do outro lado da rua. Segunda frase. Há uma possibilidade de interligar essas duas frases, ou seja, de colocá-las juntas em um mesmo período, ou seja, só com um único ponto final. Como? Aí eu vou frisar aqui, ó, dois modos de nós conectarmos essas duas frases. Ó. O supermercado fechou as portas, pois havia protestos do outro lado da rua. Ou o supermercado fechou as portas porque havia protestos do outro lado da rua. Então nós temos aqui o uso de dois conectivos, o pois e o porquê, que fazem o quê? Que dão uma causa para um fato expresso na outra oração, na outra frase com verbo. Então, os conectivos, eles têm o quê? Sentidos diversos. Eles têm sentido de causa, eles têm sentido de consequência, eles têm sentido de condição, de alternância, de tempo. Então, nós vamos ver uma lista um pouco exaustiva desses conectivos aqui. Então, assim, ó, a primeira lista são os conectivos que indicam prioridade e relevância. O que significam essas palavras? Significa o quê? Que nós estamos colocando uma certa ideia no primeiro lugar, lá no topo. Então, assim, ó, nessa frase aqui, ó, primeiramente, devemos atender ao conceito de pluralidade cultural. Qual é a palavra aqui que faz com que essa ideia fique lá no topo, lá no primeiro lugar, para que todo mundo preste atenção? É o primeiramente. Então, nós temos vários conectivos que têm essa função de destacar algo que tu queres dizer. Principalmente, ó, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, né, como eu falei, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, precipuamente. Algumas são bem chiques, né, são bem eruditas. Então ali, ó, primeiramente, nós poderíamos ter colocado qualquer um desses conectivos que tem essa função de prioridade, de dar destaque para uma ideia. Antes de tudo, vírgula, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Vocês viram então que interessante? Outro sentido que os conectivos trazem é o sentido de tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão, que são o que? Principalmente utilizados em textos narrativos, que são aqueles que contam um fato após o outro, que contam uma certa história em que há ação. Vamos ao exemplo ali, ó. Logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Qual é a parte da frase que mostra uma certa passagem de tempo? Logo após.
Isso aqui indica o quê? Que houve uma ação após outra. Né? Então, quais são os conectivos que mostram esse tipo de sentido, né? De tempo, de passagem de tempo? Temos o então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo. Então, ó, essa expressão nesse ínterim quer dizer no momento em que algo aconteceu. Nesse meio tempo é a mesma coisa do que nesse ínterim. Nesse hiato também é a mesma coisa que esses dois aqui anteriores. Enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já, mal, nem bem. Temos então ali todos não, mas uma boa parte dos conectivos que indicam passagem de tempo. Temos ali outro conectivo que dá uma ideia de semelhança, comparação ou conformidade, ou seja, de uma certa relação de parentesco, ou seja, de semelhança entre ideias, né? Vamos ali, ó. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Então temos aqui de acordo com, que mostra o quê? Que mostra uma semelhança de ideias entre as ideias do Darcy Ribeiro e de que o povo brasileiro é muito diverso. Então temos outros conectivos que fazem essa função. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como se, bem como. Temos então todos esses conectivos que indicam essa ideia de semelhança entre ideias. Temos outros conectivos que dão ideia de condição ou de hipótese. O que é uma hipótese? É algo que pode ou não acontecer para que uma outra coisa também aconteça. Aqui, ó, caso chova essa tarde, não iremos à academia. Aqui o caso indica uma condição para não irmos à academia. Então, outros conectivos que têm esse mesmo sentido. Se, o caso, claro, e o eventualmente. Né? Continuação ou adição. Isso aqui é quando a gente coloca alguma ideia a mais. Né? Por exemplo, o E. O E tem como função principal essa ideia de colocar um item a mais. Assim, ó, eu comi X e tomei Pepsi. O E mostra o quê? Uma sequência de fatos, uma sequência de ações. É algo que vai se somando. Então, quais são os outros que têm sentido parecido com E? Além disso, demais, ademais, outro sim, que é algo bem culto, é bem chique isso. Ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não só, como também, não apenas, bem como, até mesmo. Temos então ali, ó, Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar, primeira frase. Além disso, foi coordenadora do departamento de artes, Então, o além disso mostra o quê? Mostra um fato a mais sobre algo anterior. É algo que se relaciona, algo que está assim, ó, na mesma linha, que está assim na mesma vibe, entenderam? Dúvida. Alguns conectivos mostram dúvida, né? Que nem assim, ó, é provável que Tomás não venha trabalhar hoje. O é provável indica uma dúvida sobre o Tomás vir ou não trabalhar. Então, existem outros conectivos que indicam isso aí, ó. O talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, que é sinônimo de talvez, que vem do árabe, esse quiçá. Quem sabe, é provável, não certo, se é que.
todas essas palavras dão assim aquele ar de dúvida, se algo vai ou não acontecer. Tranquilo? Certeza ou ênfase. Aí já é o contrário da dúvida. Enquanto a dúvida tu, não sei se vai, não sei se vem, a certeza mostra assim, ó, isso aí, vai acontecer sim. Que nem ali, ó, certamente Cecília esteve envolvida no caso de roubo. O certamente mostra uma certeza sobre algo que alguém fala ou escreve. E também temos outras palavras que têm essa mesma função. Ó. Por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com certeza. Todos eles dão assim, ó, aquela fé sobre alguma coisa que foi dita ou escrita. Surpresa ou imprevistos, aquela coisa que acontece do nada. Esses elementos enfatizam uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto, né, que dá aquele ar de suspense. Ó. De repente, faltou aqui, vimos o dono da empresa nas galerias de arte, ou seja, algo que não estava previsto. É o de repente que mostra isso. Temos outras palavras com esse mesmo ou parecido sentido. Inesperadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Ou seja, se nós trocarmos esse de repente por qualquer uma delas, nós teremos o mesmo efeito de dúvida, de surpresa. Ilustração ou esclarecimento. Ou seja, olha o ou seja, isso aí vai dar o quê? Vai dar um esclarecimento sobre algo que foi dito anteriormente. Ó. Os estudantes poderão utilizar diversos locais da faculdade durante o evento. Ou seja, aí vem o esclarecimento, o anfiteatro, a biblioteca, o refeitório e o pátio. Então, nós temos essas principais palavras que dão um esclarecimento sobre algo dito anteriormente. Por exemplo, isto é, ou seja, e aliás. Propósito, intenção ou finalidade, ou seja, um objetivo para tu fazeres algo. Ou seja, tu fazes algo tendo em vista uma outra coisa que pode acontecer. Aqui, ó, com o intuito de ganhar mais votos para as eleições, Joaquim divulgou muito seu trabalho. Esse com o intuito de indica um propósito dele ter divulgado mais o seu trabalho. Ou seja, ele fez isso com essa finalidade aqui. Que essa finalidade aqui, ela aparece graças a esse conectivo aqui, ó, com o intuito de. Então temos ali outros conectivos que têm esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo, que é com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para, ao propósito. Se nós trocarmos esse com o intuito de por qualquer um desses, surte o mesmo efeito. Lugar, proximidade ou distância. Esse aqui indica o quê? Indica onde um outro fato acontece, onde alguma coisa acontece, se é perto ou longe de quem fala. Então, os advérbios de, lugar e os pronomes demonstrativos, lembrando, quem são os pronomes demonstrativos? Este, esse, aquele, aquilo, essa, esta. Esses são os pronomes demonstrativos. Então, eles indicam o quê? Uma posição de alguma coisa no mundo. Então, aqui, ó, eles viveram muitos anos próximos da catedral no centro da cidade. O próximo indica posição de alguma coisa. Então, aqui, né, temos outras palavras que têm esse sentido de lugar. Perto de, próximo a, ou também próximo de, justo a ou justo de, dentro, fora, mais adiante, aqui, além, acolá. Acolá é muito longe. Lá, o acolá é como se fosse depois de lá. Ali, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, ante ou a com sentido de para. Conclusão ou resumo.
Conclusão é quando tu estás terminando um texto ou um parágrafo para tu dar aquela concentrada na ideia principal. Que nem aqui, ó. Em resumo, vírgula, podemos notar o aumento das taxas durante o período apresentado. O em resumo mostra que essa aqui, ó, vai ser a frase que vai resumir toda uma ideia. Temos outros exemplos, como em suma, também serve aqui, ó. Em suma, podemos notar o aumento. Em síntese também, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo, nesse sentido. Causa, consequência e explicação. Temos essas três ideias que mostram uma relação extremamente forte entre uma e outra. Causa e consequência são algo que vem sempre junto. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como resultado, temos a extinção de muitas espécies. Aqui mostra o quê? Mostra uma consequência. Uma consequência do aquecimento global. A extinção de várias espécies. Agora ali, ó, vários conectivos que têm essas ideias. Por consequência, por conseguinte, que também tem sentido de consequência. Como resultado, consequência também. Por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão, tanto, tamanho, que, porquê, por quanto, pois, já que, uma vez que, visto que, o como, no sentido de porquê, e vem lá no início da frase, portanto, que, de tal forma que, haja vista. Temos agora as relações de contraste ou de oposição. O que é um contraste? São quando duas ideias elas estão brigando entre si. Né? Quando tu tem, por exemplo, tu começa uma frase ali com uma ideia boa, depois tu taca uma ideia ruim. Então tu vai ter que ter um conectivo que indique esses sentidos aqui para tu ligar essas duas frases. Como por exemplo, vamos pensar aqui mentalmente comigo. Eu gosto de praia. Não entro no mar. Eu gosto de praia. Tu começa uma frase, né, com uma certa expectativa, né? Então ele vai continuar falando das coisas boas da praia. Aí vem uma outra que quebra aquela expectativa. Não entro no mar. Como assim? Tu gosta de praia, não entra no mar? Qual é a palavra que eu posso colocar ali no meio? O mas. Eu gosto de praia, mas não entro no mar. Nós quebramos aquela expectativa, né? Então, esses conectivos com sentido de contraste, oposição, restrição, ressalva, indicam a quebra de uma expectativa, de algo que tu estava, né, que tu estavas esperando. Quais são eles? Temos então o pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, ao passo que, em contrapartida. Ideias alternativas. O que são ideias alternativas? São aquelas ideias em que pode ser tanto uma quanto a outra, ou que vem uma, depois cede espaço para outra. Aí elas se alternam. Ora vem uma, ora vem outra. Essa parte ora que eu falei também indica o quê? Alternância. Ou seja, uma ideia, depois outra ideia. Uma ideia, outra ideia. Isso que é alternância. Assim, ou enfrentamos o problema, ou não poderemos mais trabalhar juntos. O ou ali, indica o quê? Duas ações. Ou uma ou outra. As duas juntas não podem. Então temos outros conectivos ali, o ou, quer, ora, que também tem esse mesmo sentido de vem uma ideia, depois vem outra. Os exercícios ali, aí temos um texto sobre as esponjas do mar, né? Quaisquer dúvidas acerca desses exercícios, coloquem aí nos comentários deste videozinho aí, ali no YouTube, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Beijo!